Este seu canal, Sabedoria do Bode. Nesta tarde eu quero trazer até aos queridos internautas, vocês que são inscritos do canal, ou mesmo aqueles que estão vendo este vídeo pela primeira vez, quero que você divulgue esse vídeo importante, que trata-se de uma vida. Então gostaria que você colaborasse conosco naquilo que nos é importante, a divulgação, porque amigos, familiares, pessoas entes queridas perderam uma filha devido à negligência do hospital, à negligência dos médicos. E isto traz comoções, emoções a nós. As pessoas, às vezes, porque ela não tem financeiramente condições, são pessoas humildes, pessoas, às vezes, que procuram o médico porque precisa sua criança, e a criança vem a óbito devido à negligência médica. Eu gostaria que você ouvisse o testemunho, ouvisse o vídeo e ajudasse-nos a divulgar, a enviar para mais pessoas, porque a família pede encarecidamente que nós ajudemos naquilo que for possível, divulgando o fato. Isso foi há poucos dias. Então gostaria que você, que está aí ouvindo, colaborasse, divulgasse este vídeo, porque isto acontece e se nós deixarmos passar, continuarão a acontecer. Eu vejo muito influência também, muitas vezes, política do Estado, a religião, várias outras coisas, que tem levar as pessoas a serem oprimidas, presas a um sistema burocrático, sistema, às vezes até má vontade do atendimento, às vezes até conveniência, porque o Estado não produz condições, ou não dá condições de assistência, não dá remédio, não traz o que é necessário para um bom atendimento. Então os médicos sempre culpam, que culpa do Estado, culpa disso, mas eu gostaria, que eu não estou culpando ninguém no Estado, nem no hospital, mas que ouvisse o vídeo e tivesse um pouco de comoção e nos ajudar a divulgar para que chegue às autoridades e tenha alguma solução, porque a senhora conversa, pediu que divulgássemos, pediu que relatasse esse fato, e nós estamos colocando aqui no vídeo, e gostaria da sua colaboração, do seu like, da sua, que você divulgasse para outros, fizesse, compartilhasse também para outros canais. Meu nome é Patrícia, eu sou a mãe da Mavi, de 2 meses. Vim aqui contar um pouquinho dela para vocês. Tá sendo muito difícil fazer esse vídeo aqui. Porém, o que aconteceu com ela, eu acho que não tem que ficar no reservado, acho que tem que ser falado, porque o que aconteceu com a minha filha foi muita covardia que fizeram com a minha pequena. Eu dei entrada com ela nesse hospital da criança de Guarulhos, na madrugada de sexta para sábado, com quadro de bronquiolite, onde ela fez todos os exames, onde ela deu positivo, fez raio-x, o exame de sangue para saber o que ela tinha, deu positivo para bronquiolite. O médico me pegou, me colocou numa sala de soroterapia lá, que é soroterapia 1 que chama, me deixou lá e pediu para fazer 3 puffs nela, sabutamol, e deixou a gente lá esperando. Quando foi umas 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, deixou a gente lá um tempinho. Ele apareceu lá com uma mochila, acho que ele ia pro descanso dele, tinha mais 2 enfermeiros na sala comigo, e viu o tanto que ela também estava cansada. Aí eu indaguei ele se ele iria internar ela, e ele falou que não era caso de internação, que a minha filha estava somente com um resfriado e não era necessário. E aí eu falei assim, mas ela está com muita falta de ar. Aí ele pegou e falou pra mim, com todas as letras, é impressão sua. Vou soltar o vídeo dela com a falta de ar que ela tava, que ele falou que era impressão minha. Os enfermeiros que estavam lá do lado ficaram chocados com a fala do médico. Quando eu voltei, se ele estivesse lá, eu já iria passar com outro, não com ele. Mas não foi necessário, já tinha outro médico que pegou o retorno dela. Ele examinando ela, já viu que tava tudo positivo, que deu pra bronquiolite, e já internou minha filha. Falei assim, ó, mas essa filha já tá internada. Fiquei mais aliviada que eles iam cuidar dela. Novamente, fui colocada naquela sala, onde ela não pôde ser internada naquele exato momento, porque já tinha passado das 4h30 da manhã. Internação somente no dia seguinte. Então ficamos cozinhando lá até o médico chegar, deixando a minha filha somente num balão de oxigênio. Mais nada. Sem ninguém ver ela, médico ver ela, nada. Eu lá aguardando pra subir pro quarto. Chega no médico 7, 8 horas da manhã, se eu não me engano.
Ele avaliou ela e viu que ela não tava bem. Falou que ela não ia subir pro quarto, que o caso dela não era pra subir pro quarto ainda. Era pra ficar do lado da emergência. Caso acontecesse alguma coisa, já ficasse na emergência. Ficamos lá. Deu de novo, acho que salbutamol, inalação, tipo, ficamos lá. Até 3 horas da tarde, eu aguardando lá. Mandaram a gente pra emergência, aí colocaram a gente na sala de emergência, onde foi colocado os eletrodos nela. Quando foi no dia seguinte, a médica avaliou, mandou subir pra UTI, que ela já não tava ficando muito bem. Chegando na UTI, o médico que tomou conta dela falou que em 3 dias ela saía de lá. Que ela estava bem, me ficar despreocupada. Ela passou o dia estável, nessa segunda-feira, fazendo alguns exames, falou que estava estável. Quando foi na terça-feira de manhã, foi uma enfermeira lá. Falou, mãezinha, ela precisa de estar tomando antibiótico, então eu vou fazer um pique central nela aqui. Você sai da sala, que eu vou fazer o pique central. Isso era 9 horas da manhã. Nisso que fizeram o pique nela, ela começou a tossir muito. A médica me falou que era como se fosse uma tosse pra dentro, então ela teve uma primeira parada respiratória, onde foi parada aquele pique, e a médica pediu pra entubar. Ela entubou minha filha. Quando ela foi entubar a Mavi, ela usou um caninho maior que a gargantinha dela, ela só tem 2 meses. Minha filha começou a tossir novamente, que machucou aqui nela. Palavras ditas por ela, tá? Não é eu, porque eu não sou médica. Então foi ela que me relatou isso verbalmente. Ela falou que pegou o caninho menor e colocou. Porém, ela teve uma parada cardíaca. A segunda, reanimaram ela novamente, ela voltou. E ela tava tossindo muito ainda, aquela tosse pra dentro, a médica me falou. Estabilizou ela. Isso porque ela tava sem comer há um tempo, né? Colocaram o aparelho nela, ventilador, pra ela começar a respirar pelo ventilador. E ela ficou estável. Fizeram exames, raio-x, tudo bonitinho, colocaram a sonda nela. Ela começou a se alimentar quase depois de 30 horas, sem comer. Então, na quarta-feira, ela passou bem, fazendo outros exames, ela estava respondendo bem, disseram-me que estava respondendo bem. Madrugada de quinta-feira, minha filha não estava, eu acordei, assim, porque na verdade eu não dormia, né, eu só piscava o olho. Toda hora que eu levantava, assim, eu olhava o aparelho para ver se os batimentos lá, o monitor tava andando conforme tinha que andar, né, e não tava legal. Aí eu falei pra enfermeira, e o enfermeiro que tava tomando conta dela não estava no local. E eu chamei a enfermeira-chefe que tava lá. Aí eu falei assim, amiga, não tá bem. Ela falou assim, ai, mãe, é porque fica se mexendo muito. Eles não dão muita importância. Tipo assim, olha e vê o que tá acontecendo. Parece que eles nem nos escutam. É tão automático pra eles que eles não nos escutam, desde enfermeiro até médico, assim. Tanto comecei a surtar naquela UTI, foi onde ela chamou essa médica que tava lá, a médica-chefe, que tava lá dormindo, chamou ela. Ela mandou dar adrenalina na minha filha e falou que já tinha conversado comigo. Eu falei assim, eu não quero saber o que ela conversou comigo antes, eu quero que ela venha aqui ver o que tá acontecendo com a minha filha. Ela foi pela terceira vez, onde ela veio, ela olhou pra minha cara e falou assim, como eu posso te ajudar? Eu falei assim, eu quero que você olhe lá o monitor, porque minha filha tá passando mal. Ela não tá bem. Você que é um psicólogo? Fria. Eu falei assim, não, você não tá me vendendo uma calça, você não tá numa loja. Olha lá o monitor da minha filha. Ela não tá passando bem. Você precisa de ajuda? Aí eu comecei a surtar, a falar alto, onde ela pegou e se tocou. Tranquilamente, foi no leito da minha filha. Pediu lá os remedinhos pra ela, orientou e estabilizou minha filha. Onde ela falou pra mim que ia pedir um ecocardiograma pra ver por que ela tinha tido aquela parada cardíaca, né? Que ela teve uma respiratória e uma cardíaca. E eu também não me senti mais fé de aquela médica tá olhando minha filha, porque se eu chamei ela pra ver minha filha que não estava bem naquela madrugada, ela perguntar como eu posso te ajudar, como se eu estivesse numa loja de roupa, não senti firmeza nenhuma naquela médica mais. E falei que sempre que ela fosse falar sobre a minha filha, eu queria uma segunda opinião. Deixei bem claro pra todos onde foi respeitado esse meu desejo. Aí na quinta-feira de dia, foi feito exame de sangue, um ecocardiograma do coração. A médica foi lá no leitinho dela, colocou o gelzinho, fez tudo bonitinho. A médica falou pra mim que não tinha nada, que o coração da minha filha tava ok, que tava tudo belezinha, que tava ok. Então um pouquinho dela pra vocês. Não tinha nada. Isso foi na quinta-feira. Eu já estava especulando em extubá-la, mas ia fazer todos os procedimentos primeiro para saber se ela estava apta a extubar. Onde 6 horas da manhã foi feito um raio-x e foi mostrado que não. A fisioterapeuta chegou lá de manhã, fez os exames nela, olhou o raio-x e falou também que não estava legal. Mas antes disso, elas já tinham tirado a dieta dela e diminuído a sedação dela, porque falaram que só pode tirar a extubação com ela acordada. Como eles não autorizaram, falaram que ela não estava bem, voltaram com a dieta e voltaram com a sedação. Eu, tá bom, no tempinho dela. Fica o tempo que for com o aparelhinho nela, respirando. Eu quero muito que ela saia, mas que seja no tempo dela. E chegou esse médico, que pegou ela desde de quando ela entrou. Olhou pra cara dela, falou assim, mãezinha, eu dei 3 dias, né? Passou 1. Ele falou assim pra mim, comigo no leito dela. Aí eu ainda falei pra ele, eu me agarrei nesses seus 3 dias que eu criei nele. Aí ele falou assim, mãezinha, sua filha tá ótima.
O pulmão dela tá bom, a gente vai estubar ela. Eu falei assim, não, mas a médica falou e a fisioterapeuta falou que não tá bom não, eles iam estubar, mas não vai mais não. Ele, sério? Eu vou lá o prontuário dela, eu vou averiguar e vou ver. Não sei se ele fez isso, se ele discutiu, se ele não discutiu. Só sei que ele foi e passou por cima e ia estubar ela. Começou o procedimento pra estubá-la novamente. Aí foi 3 horas da tarde. O meu marido foi lá pra visitar ela. Ela até soltou uma lágrima aqui. Aí, na hora que ele acabou a visita, o médico tava lá, o diretor do hospital do lado. Aí o diretor do hospital falou, você quer alguma coisa? Eu falei assim, eu quero falar com o médico sobre o procedimento que vai acontecer agora. Aí o médico veio, falou com a gente, falou que ia estubar ela. Eu não tava em paz. Falei que eu tava aflita, né? Aí ele falou que eu era muito negativa. Ah, você é muito negativa. Tem que pensar que vai dar certo. Eu falei assim, não, eu sei que eu tenho que pensar que vai dar certo. Porém, foram falado que não era pra fazer. Eu quero saber se ela está apta a fazer isso. Ele falou assim, Quando deu 6 horas da tarde, começou a intubação da minha filha. Ele tirou, a fisioterapeuta tirou. Ela começou a passar muito mal. Ele veio, avaliou ela, mandou dar 3 puffs de salbutamol nela e uma inalação pura nela. Foi o que eu ouvi. Pronto. Sumiram. Fisioterapeuta, sumiu um médico. E minha filha começou a passar mal. Ela começou a passar mal. Aí eu, cadê o médico? Aí trocou o plantão e eu gritando pra todas as enfermeiras. Enfermeira de plantão não tinha nenhuma mais. Só tava as que tava chegando tudo perdida, eu não sabia o que tava acontecendo. Aí as que tava trocando de plantão, eu escutei uma falando com a outra. Ah, Mavi, o caso dela, a fisioterapeuta não quis, a médica não quis, mas ele insistiu, então, ó, fez assim. Aí o que aconteceu? Não, mãezinha, desconversaram. E foram embora. Nisso minha filha passando mal, começou a passar mal. Aí chegou um fisioterapeuta. E o que tá acontecendo com ela? Não, é porque ela tá se mexendo. Tudo deles é porque ela tava se mexendo, tudo. Tudo deles é porque ela tava se mexendo. E começava a alterar. Aí eu falei assim, minha filha tá passando mal, ela não tá bem, eu comecei a orar nela, eu comecei a tocar nela, ela tava sufocando, acho que ela tava com muita dor e ela tava amarrada porque ela se mexia muito. Eu desci correndo, gente. Eu desci correndo pro hospital desesperada, porque a enfermeira falava assim, calma, eu já chamei o médico, eu não quero saber se você chamou, não é no tempo de vocês. Desci correndo, o hospital afora, desci correndo e tirei uma médica de dentro da sala dela com o paciente. Eu falei, me socorre minha filha, ela tá morrendo, não tem ninguém na UTI. Me socorre minha filha, ela tá morrendo, por favor, pelo amor de Deus. Quem tava lá viu meu desespero. Ela, como assim? Ela pegou outra médica, subiu pro leito, amarrou o cabelo e resgatou minha filha. Ela, mãezinha, não vai precisar entubar. Quando foi 8 horas, chegou o médico de plantão 1 hora atrasado. Entendo que tava chovendo, pode ter tido esse atraso. Mas quando ele chegou, ele não deu a menor importância pro caso dela. A menor. Acho que me revolta. Ele já olhou pra minha cara e falou assim, ela não vai precisar entubar novamente, ela tá bem. E ela não tava. Ela já tava ficando roxa. Ele chegou lá, eu achando que ele já ia ver ela. E do jeito que eu tô aqui, eu tava no leito da minha filha. Ele passou em maca lá, leito em leito, pra ver os outros pacientes. Depois chegou na minha, eu já surtada. Onde ele pegou, olhou minha filha e saiu do quarto. Sumiu novamente esse médico. Onde eu comecei a surtar, a enfermeira começou a ver a importância do caso. E foi atrás dele. E falou, prepara tudo pra entubar novamente. Mas isso já se passou no tempo, gente. Aí daqui a pouco daqui a pouco lá vem a coordenadora da enfermagem e vai 2 vezes atrás de um anestesista. Eu tô lá esperando, eu tô lá orando. E eu ligo pra uma amiga minha, ela veio no meu socorro, que eu tava lá só. E o médico tranquilamente pra entubar minha filha novamente, como se estivesse na sala de casa. E pensar que a minha filha morreu na mão dele. Eles vieram e falaram que infelizmente minha filha teve outra parada e faleceu. E esse era o meu maior medo, que ela teve uma parada cardíaca, a segunda. Quando entubou, porque entubar errado, se entubasse novamente, o meu maior medo era esse, ele se concretizou. Mataram minha filha, ela não teve jeito naquele lugar desde o dia que ela chegou.
Eu me culpo por ter levado ela naquele lugar. Meu peito tá cheio. Eu não sei o que fazer. Eu já quero justiça. Acho que é a única coisa que vai me trazer paz. É um pouco de justiça pra minha filha. Ela não vai voltar. Mas um pouquinho de paz, pelo menos pode ser que eu tenha. E é isso. É o que aconteceu com a minha filha Mavi. Espero que esse vídeo chegue onde tem que chegar. Eu tô muito triste. Ver se eu filha sufocar. Se gritar, eu não sei se eu não gritei o suficiente. Eu devia ter gritado mais alto. Eu não sei. Só sei que é uma dor sem fim. Eu espero que tenha alguma justiça pra ela. Pra eles não fazerem isso e tratar a vida humana como nada. Como se estivesse num mercado, numa loja. E é isso.